Aí eu tive uma ideia que foi bombardeada no dia da defesa de forma enorme. Qual que era a ideia? Conseguir ter um indicador das pressões, sem ter que analisar as redes dos 103 municípios, que aí é óbvio que eu consigo avaliar quais são as pressões mínimas, quais são as pressões máximas. O que eu sugeri, Carlos? Olha a ideia, eu achei a ideia boa e todo mundo bateu nela. A minha ideia era a seguinte, eu pedi para o Evaldo, o aluno, Evaldo, você vai levantar em cada um desses municípios qual que é a menor e qual que é a maior cota. Os municípios que tivessem a maior diferença entre a menor e a maior cota, provavelmente vão ter maior variação de pressão. Achei a ideia boa. No dia da defesa, o que bateram nessa ideia, e esse indicador não se mostrou significativo. Que eu achava que quanto maior for essa diferença, maior a tendência que as perdas sejam mais significativas, exatamente por conta das pressões. Não foi significativo, ainda tive que ouvir de um colega meu que podia ter entrado com o signo do prefeito como indicador. Olha que filho da mãe. Falou isso, você podia entrar lá, se o cara é de Capricórnio, é de Virgem, é de Escorpião. Ainda tive que ouvir essa gozação dos mineiros lá. Não deu certo. E depois, os outros indicadores. O resumo da história é que nós não conseguimos achar um grupo de indicadores confiável para avaliar as perdas. Esse foi o resumo. Por isso que o trabalho não surtiu o resultado que a gente esperava. E acontece, viu, gente? Bom vocês saberem que isso acontece nas melhores famílias, né? Isso que o professor Libânio acabou de falar realmente é uma grande verdade, né? Quer dizer, muitos trabalhos a gente começa com uma certa pretensão, com um certo objetivo, e muitas vezes isso vira de ponta cabeça, quer dizer, acaba, ou você muda no caminho, descobre que aquilo que você estava pensando que pudesse ocorrer não se manifesta, ou não dá certo. Mas, na realidade, isso também é um resultado importante, né? A negativa do que você estava querendo buscar também é um resultado importante, porque já deixa esse caminho aberto e já de conhecimento para quem quisesse fazer de novo, já sabe que essa situação não precisa ser... continuar estudando. Essa história que você falou, eu achei interessante, quer dizer, essa história de você ter uma cota, a diferença de cota da cidade mais alta e mais baixa, poderia ter realmente relação com as pressões. E, claro, quanto maior a pressão dentro de uma rede de distribuição, evidentemente é mais susceptível de você ter perda de água daquela rede para fora, né? Vazamento. Mas, tem ali. Só de incrementar. Lá em Jaguariúna, né, principalmente agora no horário de verão, o que a gente faz para elevar os níveis dos reservatórios externos? A gente fecha os reservatórios, mas só que não totalmente. A gente reduz a pressão neles, para que a população passe a gastar menos água, né? Então a gente reduz a perda aumenta de carga a perda de carga linha, na saída do reservatório, né? com É isso que a fechamento. gente faz, professor, exatamente, para a gente poder recarregar os reservatórios. Silvana. Sagaz, viu? Essa questão que o Carlos comentou, tem um cineasta francês chamado François Truffaut, filmes muito interessantes, e eu aproveitando a frase dele, eu aproveito e faço todo mundo, como vocês estão vendo. Pensando bem, a partir de uma certa idade, não vou falar mais que eu estou copiando, não vou ver quanto tempo que leva para ser desmascarado, mas ele dizia o seguinte, que, aproveitando a frase dele, orientar uma dissertação de mestrado é mais ou menos como se tivesse fazer um passeio de carruagem no oeste americano, no século XVIII. No início você pensa que vai fazer uma grande viagem, no final você quer chegar vivo lá, porque os índios atacavam toda hora, né? A orientação de mestrado tem um tanto disso. No início a gente quer fazer o melhor trabalho possível. Quando está chegando para terminar, o prazo do aluno está terminando, e a gente é cobrado por esses indicadores, a gente quer fazer o que dá, o melhor que é possível fazer. E isso vai acontecer com você, se é que já não está acontecendo. Isso é do jogo, faz parte. Só para dar um exemplo também que eu vivi, né? Quer dizer, a minha tese de doutorado que eu fiz em São Carlos, né? Nós somos colegas não da mesma época, mas eu fiz em São Carlos o doutorado com um dos maiores especialistas em tratamento de água que a gente tem aí até hoje, o professor Luiz de Bernardo. Mas a hipótese que ele propôs para que eu fizesse o meu doutorado seria estudar a concentração da solução do coagulante.
Quer dizer, aquele coagulante que eu vou estar usando, sulfato de alumínio, a idade não era o objetivo, mas assim, a concentração, se eu vou preparar a solução de coagulante a 3%, ou a 5%, ou a 10%, ou a 20%, que é uma coisa que as estações produzem, ou compram já pronta, né? Naquela época não existia soluções já preparadas, já líquidas. Ele achava que essas diferenças fariam alterações no resultado, mesmo usando a mesma dosagem, né? Então, e para isso eu fui buscar águas no Brasil todo, inclusive lá em Manaus, no Rio Negro, águas naturais e artificiais. E a gente testou várias concentrações, aplicando a mesma dosagem, né? E o resultado dava tudo igual, era tudo da mesma coisa. No fim, é evidente que a gente acabou partindo para um outro lado. Quer dizer, esse trabalho acabou direcionando o estudo para uma área de otimização dos processos de coagulação e de conhecimento sobre os mecanismos de coagulação da água. São vários, né? São várias formas de você coagular a água, como até mencionou aqui o Libânio agora há pouco, o pH, né? O pH é muito importante para a remoção correta das substâncias que você quer retirar da água. No caso, matéria orgânica exige pHs mais baixos, como ele disse, o que a gente acabou comprovando nesse trabalho. E metais exigem pHs mais altos. Então, coagulação, o uso do coagulante e o pH tem muita interferência em termos de eficiência. E isso foi bastante estudado depois, e a concentração inicial da solução mãe do coagulante passou a não ser mais fator de dúvida, quer dizer, não interferia em quase que nada. Mas também comprovou aí, um resultado negativo, já tu esquece, se desestressa com a concentração, porque a interferência disso era muito pequena. Estamos abertos aí a novas questões. Quer colocar alguma coisa, né? Só a respeito de dois questionamentos que foram feitos aí, né, a respeito de concentração de amônia e concentração de nitrato nas águas, né? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, o sistema convencional de tratamento de água é dimensionado para um certo objetivo, né? Se você começa a pegar uma água que tem uma concentração muito alta de amônia, uma concentração muito alta de nitrato, na verdade você está desvirtuando um pouco do objetivo que é o tratamento de água. Uma água que é muito rica em amônia, no meu entender, pode ser por uma contaminação muito próxima da captação, uma contaminação recente, né? Então, quer dizer, você não está tratando uma água para fins potáveis, você já está tratando um esgoto praticamente, né? Nitrato também, de repente uma água de algum processo industrial, de conservação de carnes, nitrato, alguma coisa assim. Então, acho que é interessante a gente enxergar duas coisas. Primeiro, qual é o objetivo e quais são as limitações de um tratamento convencional de água. Segundo, que na verdade a gente divide água e esgoto por questões mais didáticas, de entendimento, mas a coisa é integrada, né? A água que uma cidade descarta, alguns quilômetros mais para baixo, vai ser captada por outra, então tem que ser um gerenciamento mais integrado, né? As coisas não se desvinculam. E cai naquilo que o professor Sidney falou, né? Às vezes, a única forma de você baratear um processo ou conseguir fazer com que o processo seja viável é cuidar da sua matéria-prima, né? Então, quando você imagina que lá em Bangladesh você tem uma unidade antes da estação de tratamento de água para promover nitrificação e desnitrificação, o que é isso? Isso aí é praticamente um tratamento de esgoto. Então, você está tratando o esgoto que deveria ter sido tratado antes, não foi, nas portas da captação da estação de tratamento de água. Então, na verdade, não tem muito como fugir. E depois que você tem altas concentrações de nitrato, de sais na água, existe tecnologia para retirar? Existe. A Austrália, por exemplo, boa parte do abastecimento dela nos últimos anos, aí, se não me engano, 30% do abastecimento é feito por água do mar e usa-se osmose reversa. Tem estações enormes lá de osmose reversa. É possível? É possível. Funciona? Funciona. E o custo? Bastante elevado. Só que eles têm dinheiro para pagar. Eles têm como fazer isso. E tem alguns ambientalistas dizendo que isso acaba não sendo viável, isso tem que ser usado só na estação de secas, e quando voltar a chover, essas estações têm que ser desativadas, encaixotadas, e depois novamente reativadas em caso de utilidade. Então, quer dizer, é um conselho, no mínimo, estranho, né? Quer dizer, você gera empregos, você tem toda uma estrutura montada, e ele acha que isso tem que ser desativado em épocas de chuva, onde
você ter uma disponibilidade superficial de águas maior e na época de seca ser remontado. Quer dizer, a coisa não é tão simples assim. Nunca é tão simples. Então, é só para a gente ficar atento quais as limitações que tem um tratamento de água, as limitações e os objetivos de um tratamento de água, de um tratamento de efluentes. Vou abrir agora para a última pergunta. Boa tarde, fazer uma pergunta para os 3 professores. Aqui. Foi discutido sobre trialometanos, nitrosaminas, etc. Indo nessa ótica de tratabilidade, sobre os contaminantes emergentes, que está muito sendo discutido, e a tratabilidade deles pelos sistemas convencionais, avançados, etc. Vocês acreditam que os sistemas de tratamento eles têm que ser repensados, o ensino desse tipo de tratamento tem que ser repensados, ou a engenharia ainda se baseia nos sistemas ensinados até hoje? E é mais fácil eles serem legislados ou as estações se adaptarem a essas concentrações que, por reuso de água, escassez, etc., que vai sendo intensificado ao longo dos anos, né, provavelmente população, etc., pode se agravar? Queria a opinião dos senhores em relação a essas várias perguntas numa só que eu fiz. Obrigado. É o Tiago, né? Eu não estou te vendo daqui direito, o meu óculos ele é mais para perto, mas eu acho que a gente deveria pensar um pouco no que o Sidney falou, né? Nós temos aqui situações reais, né, nos nossos sistemas produtores de água, Brasil afora, que tem muitos mais problemas a terem que enfrentar, problemas muito mais básicos do que esses. É claro que não se tem como negligenciar esse tipo dos contaminantes emergentes, e existem soluções para que isso possa ser resolvido. Uma delas é utilizando processos de adsorção, processos oxidativos, processos de oxidação avançados, né? E vários trabalhos têm sido feitos para que isso possa ser comprovado. E muitos com resultados muito interessantes. Evidentemente que carvão ativado, seja em pó ou seja granular, existem vários tipos. Então, quando a gente fala em usar carvão ativado, significa, primeiro, pensar em escolher o melhor carvão ativado. Assim como a gente escolhe o melhor coagulante para aquela água, o melhor pH, para aquele problema específico que eu quero retirar da água, você tem que estar escolhendo também o melhor carvão ativado. Existem várias procedências, várias matrizes para geração de carvão ativado, várias formas de ativação. Então, alguns dão muito bons resultados para a remoção de determinados compostos e outros não. Então, existe a possibilidade de emprego de tecnologias que, como o Sidney falou, estou me referindo muito a ele, não é tratamento avançado, né? Isso aí é tratamento não convencional. Então, você tem o tratamento convencional dentro da estação e você pode implementar novas barreiras, né, na estação de tratamento com essas novas ou essas técnicas não convencionais, adicionando carvão ativado em pó ou incluindo um filtro de carvão ativado granular no final ou introduzindo um processo de oxidação avançado no final também, que realmente possa primeiro ter sido pesquisado e testado para resolver aquele determinado problema de molécula que aparece naquele manancial. Então, é muito mais fácil você não ter aquele problema no manancial. Seria muito melhor que você não tivesse esse problema no manancial. Mas, infelizmente, esses compostos estão aí em concentrações extremamente pequenas e já manifestando problemas mesmo nessas concentrações muito pequenas, e eu creio que a solução é, nesse caso, quando você tem o problema, adotar uma dessas técnicas não convencionais para resolvê-los. Tá? Só acrescentando o que o Carlos muito bem disse, tem um gráfico, ora bola, se mostrar o gráfico aqui assim, né? Mas tem um gráfico que, acho que até coloquei no meu livro, que relaciona nas ordenadas o risco, nas abscissas a dosagem de desinfetante. Então, existem dois tipos de risco, o risco biológico e o risco químico. No risco biológico, quanto maior a dosagem de desinfetante, você diminui esse risco. Aí a curva é assim. No risco químico,
quanto maior a dosagem do desinfetante, se aumenta o risco de formação de subprodutos. Então, a curva é assim. E é um ponto ótimo, que a gente não sabe onde que fica. Vai ser para cada caso. O que eu comentei rapidamente é que um país onde, ainda que tenham melhorado sobre vários indicadores, mas nós temos ainda uma pobreza muito significativa, trialometanos é a 15ª preocupação, na minha modesta opinião, embora já tenha feito pesquisa com isso. Agora, tem que adotar os sistemas de maior porte, né, Carlos? Tem que atender ao padrão da portaria 2914, que preconiza 10 microgramas por litro de trialometano. Ontem de manhã, eu estava fechando um artigo, conhece o Sérgio, da Unicamp, da UFOP, Sérgio Aquino, da UFOP, que é da Química, que trabalha com fármacos desreguladores endócrinos. Eu sou, por relações pessoais, eu sou professor convidado da UFOP, lá nas Gerais, e da Unesp aqui, em São Paulo, na Ilha Solteira, pelas amizades, muito mais que qualquer outra coisa. E eu estava fechando um artigo, versão final do artigo, que foi aprovado num periódico. E o artigo era para a utilização de carvão ativado granular para remoção de fármacos. Trabalho bacana, orientação de mestrado de uma aluna da Unesp, que fez o experimental lá na UFOP, em Minas Gerais. O trabalho vai dar uma publicação importante, ok, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Mas eu vou partir dessa vida e esses fármacos não vão estar no padrão de potabilidade. A gente dá uma olhada para o século XXI, embora nós temos questões ainda do século XVIII, do século XIX para resolver. Quem teve uma aluna, como eu tive, que morava naquela cidade, eu não posso esquecer disso, daquilo que eu vi, que eu mostrei para vocês. Na cidade dela, as pessoas consomem água vindo com burrinho, enchendo num chafariz público. Isso ainda existe. Então, a nossa situação como pesquisador é complicada, né? Porque essas são pesquisas básicas demais e cuja solução já está bem estabelecida. O futuro, que é a questão que você comentou, e eu reforço o que o Carlos falou, as estações vão se adequar e aumentar o número de barreiras. Mas é um futuro que talvez eu não veja, muito provavelmente eu não vou ver. Talvez a sua geração veja, dos seus descendentes veja. Vai estar, alguns fármacos podem estar no padrão de potabilidade. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro padrão de potabilidade brasileiro é de 1900, me ajuda aí, Carlos, 75? BSB, 77. 77, depois 92, 90 que virou 92, né? Depois de 90, 2000, depois 2004 e agora 2011. O primeiro padrão de potabilidade de 77 tinha 36 parâmetros, o atual padrão tem 86. Então, qual que é a tendência? A tendência é que os padrões vão se tornar progressivamente mais restritivos, as concentrações limites tendem a diminuir e o número de parâmetros tende a aumentar. Essa é a tendência inexorável. Certo? Como a morte vai encontrar todos nós, eu na frente de vocês. Tá? Isso é inexorável. Quaisquer legislações que você toma para avaliar, o padrão americano, o padrão europeu, todos apontam na mesma direção. Essa pergunta que você fez é bastante cruel, né? Porque, em média por ano, são lançados no mercado aí, industrialmente, mais de 500 mil moléculas diferentes. Né? A gente, como pesquisador, está sempre tentando desenvolver coisas e tratar coisas que, às vezes, ainda estão sendo produzidas e não se conhece muita coisa. Né? Tá aí os nanocompostos, né? Que são substâncias que em nível macroscópico ou em nível de traço tem um comportamento e em nível nano é totalmente diferente. Só para dar um exemplo, se você pegar o ouro, né? O ouro que a gente conhece, ele é amarelo, né? Em nível de nanocompostos ele é azul. Então, quer dizer, nem a cor dele é a mesma. Imagina a toxicidade, solubilidade, coeficiente de partição que está no água, então eu não sei como é que esse negócio vai se comportar. Né? Querer que as estações atendam todos esses parâmetros é muito difícil. Né? Alguém tem que dar essa resposta. A academia está tentando buscar respostas. Até que isso chegue ao nível de implantação, tem um caminho a ser percorrido. E tem também uma certa resistência de grupos que dizem, mas realmente isso é um problema? Prova para mim. Difícil, né? Usar micro-ondas dá câncer, celular dá câncer, talvez a gente descubra daqui uns 50, 100 anos. Agora não sei dizer para você.
né? E pode ser que daqui a 50 anos a gente diga, não, não dá. Então eu vou proibir? Não posso. Então é uma questão muito complicada. A gente está falando aqui muito de águas superficiais, de tratamento de água, mesmo em nível subterrâneo, já tem alguns estudos que está se encontrando interferentes endócrinos em águas subterrâneas. Então, quer dizer, nem a colega estava comentando aqui sobre tirar água de poço, que água de poço é a solução, tomamos cuidado com isso, né? Inclusive tem até uma propaganda no rádio, não vou dizer qual é a firma, que diz assim, né, se você precisa de água, perfura os poços, né, porque aí você não precisa seguir a agenda de São Pedro, você tem água limpa e abundante o ano todo. Quer dizer, esse cara tem que ser processado, porque a gente sabe muito bem que você tem que ter uma reposição de lençóis. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, vou dar exemplo da Califórnia, a pessoa faz reuso de água, não diretamente para fins potáveis, mas eles fazem recarga de aquífero com essas águas, ou seja, tentando recuperar. E aqui a gente fala, não pode abrir poço à vontade. Tanto é que teve uma época na região de Ribeirão Preto mesmo, que o pessoal falou, para de abrir poço, né? Porque tinha tanto poço lá, por causa do aquífero Guarani, começou a querer dar um... Então, já teve um desbalanço. Quer dizer, você imagina o tamanho do aquífero Guarani, a recarga dele se dá no Pantanal, você começar a conseguir baixar esse negócio, né, ali na região, né, claro que não é o aquífero inteiro, mas, quer dizer, é preocupante. Não, e tinha um lixão na zona de recarga. Lixão na zona de recarga, então, quer dizer, isso vai para o lençol. Então, quer dizer, são coisas que... são coisas que a gente está sempre buscando melhorar. Claro que as estações têm que se modernizar, têm que atender, mas, como os colegas disseram aqui, em nível de Brasil, a gente está muito longe disso. A gente está aqui falando em tratamentos avançados de esgoto, quando em boa parte dos municípios você não tem coleta e afastamento de esgoto, para descarte in natura. Então, nossa realidade, infelizmente, está muito longe disso. Mas é uma necessidade, mas a gente, como pesquisador, fica também nas duas vertentes. A gente tenta produzir coisas de ponta para publicar em revistas internacionais, porque é uma demanda que nós temos, né, para tratar lá os resíduos em micrograma por mililitro, sendo que às vezes o problema é matéria orgânica, uma coisa que é conhecida desde 1800, que a gente não consegue remover, não por falta de recurso ou de tecnologia, mas por falta de vontade política. Então, esse é o nosso panorama, infelizmente. Bom, gostaria então de agradecer aos professores pela grande contribuição. Acho que já deu tempo de discutir bastante coisa. Em nome da comissão, então, agradeço a presença de todos vocês. E temos um sorteio ainda. Também tem que entregar o certificado e o presente. Cadê o certificado? Bom, nós temos aqui uma lembrancinha do projeto Recicle, que transforma copos plásticos em vasinhos de flor. Cadê? Não sei, não está com. Acho que ele já pegou. Não, Marcelo. Marcelo, você já pegou o certificado? Você pegou o seu certificado? Ah. Olha só. Não precisa. Os certificados do Carlos e do Anelto a gente vai entregar depois, tudo bem? E, então, temos um sorteio. Então, temos o livro aqui, a regulação do saneamento básico e reuso da água. Primeiro, eu vou sortear a regulação do saneamento básico. Me ajuda? Luana, me ajuda? Bom, como algumas pessoas já foram embora, talvez eu sorteie muitos números que não estão aqui. Então, eu peço um pouco de paciência, mas uma hora vai sair. E atenção. 81. De primeira. Olha que sortudo. Ó, queria o livro, ganhou, hein? Obrigado. Tira a foto aí, ó. E agora, reuso da água. 30. De primeira também, até que não demorou. Põe de volta aqui ou não? Põe, né? Pode pôr aqui. Amanhã. Bom, então, encerramos as atividades de hoje
Os que vierem amanhã, lembre-se do crachá, de assinar a lista de presença e pegar o novo número de sorteio. Obrigada pela presença de vocês.